tá? Nós estamos na página 43, tá? Nesse exercício 7 aqui, ok? Tranquilo? Da página 42 todos têm, né? Ela já feita, né? Nós já corrigimos semana passada, agora vamos para 43. Bom, vamos lá. Nesse trecho, sei que eles não vão fazer isso por uma razão bem simples. Caso seja verificada a cobrança excessiva, não haverá relógios suficientes. Há duas orações subordinadas. Elas classificam-se respectivamente como. Essa aqui eu comecei a fazer semana passada, lembra? E acabou o tempo. Então, aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Eu não posso deixar de ser sistemático, eu tenho que fazer sempre as coisas no mesmo tempo, ok? Então, eu sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê, pessoal? Vamos lá, refrescando a memória, que o feriado foi intenso, a gente às vezes acaba esquecendo, né? E aí? Perfeito, Giovana. Eu tenho que marcar o verbo, tá bom? Então, eu vou nessa oração aí. E que verbo que eu marco, gente? Oração não, orações, né? Porque eu tenho duas. Quando eu coloco respectivamente, quer dizer que a primeira resposta corresponde à primeira oração e a segunda resposta corresponde à segunda oração, ok? Então, agora, vamos pensar assim, quais são os verbos que eu tenho? Ah, tem a Bia Clara chegando agora. Cadê? Tudo bem. Então, vamos lá, pessoal, aqui no chat, vamos colocar. Quais são os verbos, tá? Ó, sei que eles não vão fazer isto por uma razão bem simples. Então, até aqui, quais são os verbos? E eu tenho que colocar também a locução verbal, né, se tiver. Então, vamos lá. Sei, muito bem. Então, circulem aí o sei, ok? Tá? E coloca um Vzinho embaixo de verbo, ok? Que eles não vão fazer. Olha aqui, ó. Vão fazer dois verbinhos juntos, né? Quando eu tenho dois verbinhos juntos, com a função de uma, tem uma locução verbal. Então, eu vou circular também o vão fazer, ok? Vão fazer, aí eu coloco LV, locução verbal, tá bom? Agora, se quiser escrever locução verbal também, né? Sem problemas. O importante é sempre você escrever para poder, assim, bater o olho e saber, né, do que está se referindo. Por uma razão bem simples, ok. Tenho 2 pontos. E aí, quais são os verbos? Deixa eu só colocar o vínculo para dentro. Após os 2 pontos, eu tenho o quê? Deixa eu ver. A Ju colocou aqui já, né, Ju? Isso. A Júlia Iglesias já colocou aqui, ó. Seja verificada, né? Eu tenho a locução verbal. Isso, Bia. Certinho, Bia Clara. Seja verificada, né? Aqui, LV. E haverá V, ok? Verbo. Tranquilo? Tá? Ok. Aí agora, eu parei nessa, tá, Melissa? Ok? E aí agora eu tenho que colocar a minha conjunção, né? A minha primeira oração vai daqui até o simples. Então, eu tenho alguma conjunção aqui, pessoal? Dessa primeira, sei que eles não vão fazer isso por uma razão bem simples. Tenho conjunção aqui? E aí aparece alguma conjunção aqui? Isso que. Aí eu vou aqui nesse que, circulo, ok? Coloco conjunção, tá bom? Feito isso, eu já sei onde está a minha oração principal, que a oração principal é onde não aparece a conjunção. Então, vai ser onde? Vai ser no sei, tá? Então, só o sei aqui, ó, é OP, oração principal. Então, eu chego para vocês e falo, gente, eu sei. Você vai perguntar o quê? Se eu chegar para vocês e falar, gente, eu sei. E aí? O que vocês vão me perguntar? Porque quem sabe, sabe algo, né? Para eu descobrir o que essa pessoa sabe, eu tenho que fazer que pergunta. E aí, 8º ano, vou abaixando a Maria Braga em mim, eu vou ficar gritando aqui, acorda menina, vamos? Vamos, Arthur. Sei. O que você pergunta? Certinho, Bia Trindade. Sei o quê? Né? Então, quando
você faz uma pergunta, o que é o verbo? Vamos ver se eu tenho resposta. Sei. Sei o quê? Que eles não vão fazer isso por uma razão bem simples. Obtive a resposta. Então, esse sei vai ser oração principal e ele vai introduzir um tipo de oração. Qual que é a oração que é? Vamos lá? Que tipo de oração que é? Se eu fiz a pergunta com o quê? Ao verbo e eu obtive resposta, então eu estou diante de uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque ela tem um grau de dependência bem grande com a oração principal. Substantiva, por que substantiva? Porque eu precisei fazer uma análise sintática para poder chegar no resultado dela, porque eu perguntei o que é o verbo. E quando eu pergunto o que é o verbo, eu tenho qual que é o único tipo de oração quando eu faço a pergunta o que é o verbo? Eu obtenho o quê? Vamos lá, tentar lembrar? O que eu obtenho quando eu faço a pergunta o que é o verbo? Em oitavo ano. Objeto, muito bem. E esse tipo de objeto é o quê? Certinho, Giovana. E esse tipo de objeto é direto ou indireto? Direto, muito bem, muito bem, muito bem. Então, quando eu tenho objeto direto, é quando eu faço a pergunta o que é o verbo e eu obtenho a resposta. Então, objeto direto. Por que chama objeto direto? Porque ele vai completar o sentido do verbo de forma direta, sem precisar de uma preposição, ok? De forma direta. Imagina que é uma via, uma rua que você vem, vai, você não precisa pegar nenhum atalho, não precisa pegar nenhuma ponte, entendeu? Nada, você vai direto nela, ok? Então, objeto direto é quando eu completo o sentido do verbo sem eu utilizar nenhum tipo de preposição após o verbo. Ok? Qual é a opção aqui que eu tenho objeto direto? A, C. Mas por que aqui eu tenho adjunto adverbial, né? Ou seja, aqui eu tenho um advérbio condicional. Vamos lá. Caso seja verificada a condição, né? A cobrança excessiva, não haverá relógios suficientes. Então, qual é a condição, né? De que todos tenham um relógio suficiente, que seja cobrado de forma, sem ser cobrado de forma excessiva. Então, eu consigo perceber a condição. Qual é a condição? Que todos recebam relógios? Se não for cobrado de forma excessiva, ou seja, a quantidade correta. Então, ao ler isso aqui, eu percebo que tem uma condição, uma relação de condição na segunda oração, tá? Mas se eu optar por decorar, né, as conjunções, eu tenho que saber aplicá-las também. Então, caso, né, me indica uma condição também, ok? Então, a 7 fica 7C. Beleza, então? Ok? Então, tá bom. Agora, vamos lá para a questão 8. As orações em destaque a seguir são subordinadas substantivas. Indique qual função sintática exerce em relação à oração principal. Então, na letra A, os pais necessitam de que os filhos seguissem as instruções. Ok. E aqui, pessoal, que tipo de oração que é? Eu sei que aqui não está em destaque a oração principal, todas elas é a oração principal, mas aqui o exercício está pedindo para classificar só a que está em outra cor, só que está em verde, tá? É a C. G, é a C. É a C, beleza? Sem problemas. Então eu chego para vocês e falo assim, gente, os pais necessitavam, né? Precisavam, nesse sentido. Então, os pais necessitavam. Quem necessita, necessita de algo, não é? Correto? E aí, quando eu utilizo o verbo necessitam ou necessitavam, que tipo de pergunta que eu faço para eu conseguir saber o que é que a pessoa está necessitando? E aí? Para auxiliar, eu acho interessante fazer, lembra que eu falo metódico. Então, aqui eu já sei que eu tenho verbo, aqui eu tenho verbo, ok. De é o quê? Preposição. Então, marca assim, ó,
Circula o D, coloca preposição. Ou PREP, ok? O que é conjunção, coloca conjunção. Se eu tenho uma preposição aqui, eu já tenho que ficar exatamente. Eba! Otávio, Bia Clara, muito bem. Se eu circulei ali o D, eu sei que é uma preposição, então eu já fico com a minha orelha em pé, que a chance de ser uma objetiva indireta é enorme. Porque quem necessita, necessita de algo. Então, necessitavam de quê? Ó, eu fiz a pergunta de objeto indireto, não fiz? Né? Necessita de quê? Né? Então, eu fiz a pergunta de objeto indireto ao verbo. Beleza, só posso perguntar para o verbo, tá? Vamos ver se eu obtive a resposta. Os pais necessitavam de quê? De que os filhos seguissem as instruções. Ok, fiz a pergunta de objeto indireto ao verbo, obtive a resposta. Inicio a minha segunda oração com preposição. Portanto, essa oração que está em verde aqui, né, que é do exercício que está sendo pedido, a anterior não precisa classificar. Mas ela vai ser o quê? Qual será a classificação dela, então? Vai ser uma oração, porque ela tem verbo. Ela é subordinada, porque o grau de dependência dela com a oração principal é enorme. Ela é substantiva, por quê? Porque eu tenho que fazer a análise sintática dela para chegar ao resultado. E aí, que tipo de oração subordinada substantiva ela é? Objetiva indireta, certinho, Bia. Ok? Tranquilo, então? Na letra A? Ok, pessoal? Então, a parte verde, ela é o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ok? Aqui, resposta no chat. Beleza? Beleza, então? Podemos ir para B? Beleza. Então, vamos lá. O presente foi dado por aqueles que contribuíram com a vaquinha. Então, vamos lá. Eu tenho uma locução verbal, foi dado. Tenho contribuíram, que é o verbo. Eu tenho por, né? Mas aí, vamos lá. Qual é o tipo de oração que eu tenho foi dado? Olha só. Eu tenho uma locução verbal, sendo que o último verbo é terminado em a, do, e, do, ido, ou seja, ele está no particípio. E eu tenho por quem ele foi efetuado, né? Por, geralmente é pelo. Lembra disso? Tem uma oração que é isso. Por, pelo. Isso. Certinho, Bia. E aí, qual é o tipo de oração que geralmente eu tenho? O verbo terminado em a, do, e, do, ido, que é o particípio, seguido de por, pelo. Lembram disso? E aí? Aqui é uma oração, porque tem verbo. Subordinada, porque ela tem um grau de dependência muito grande, né? Substantiva, né? Porque eu tenho que fazer a análise dela sintática. E aí? Essa é aquela que eu falei que é muito... Exatamente, Otávio, perfeito. É aquela que dificilmente vocês vão ver. É muito raro ver. Tá? Por quê? Porque não é comum, gente, não é nem muito pedido em vestibular, mas vocês têm que saber qual que é. Oração subordinada, certinho, Otávio? Substantiva, agente da passiva, ok? Lembra que eu falei para vocês? Da apostila, vocês vão ter acho que 1 ou 2 exercícios no máximo. Já coloquei a resposta aqui para vocês. Por que agente da passiva? Ó, quando eu tenho agente da passiva? Quando eu tenho uma locução verbal, tá vendo? Sendo que o último verbo, que é o verbo principal, ele estará no particípio. O que é o particípio? É o verbo terminado em ado, edo, ido, seguido de uma preposição por ou pelo. Tá? Então, o presente foi dado por aqueles que contribuíram para a vaquinha. Quem que agiu
agiu, tá vendo? Ó, por aqueles que contribuíram com a vaquinha. Quem contribuiu que agiu, não foi o presente que agiu, o presente estava ali parado, o presente não age, né? O presente estava ali parado, alguém foi lá e comprou o presente. Então, o agente da passiva é aquele que efetuou a ação, né, proposta pelo verbo. Então, por aqueles que contribuíram na vaquinha, é o agente da passiva, aquele que agiu, né, numa oração, e essa oração está na voz passiva, que é o foi dado. Ok? Tudo bem? Tudo bem com a resposta aí da B? Coloquei aqui para vocês. Oração subordinada substantiva, agente da passiva. Ok? Oitavo ano A e B. Eu preciso que vocês sempre me dêem esse retorno se deu tempo de copiar, se compreendeu ou não. Tá bom? Preciso desse retorno de vocês, tá? Ok, porque como a gente está distante, eu não consigo olhar na carinha de vocês e saber que vocês estão com cara de que está fazendo certinho ou não. Então, a gente tem que estar no mesmo passo. Beleza? A confiança tem que ser 100%. Ok? Vamos para C? Lembra que eu sempre falo para vocês, marque quando tem verbo de ligação, é importantíssimo, tá? É importantíssimo, porque ele vai me definir algumas situações, tá? Então, a questão C é uma delas. É certo que ele exija o mesmo pensamento, ok? Então, vamos lá. É certo, o é verbo de ligação, lembra disso? E aí? Exija, marquei o verbinho, o que é a minha conjunção. Então, eu chego para vocês e falo, gente, é certo. O que é certo? Isso. Lembram? Tem uma oração aí na teoria que eu posso colocar essa oração subordinada substantiva, trocar pela expressão isso, e ela vai ter a função de um sujeito. Lembram disso? Né? Então, quando eu tenho aqui, ó, é verbo de ligação, tá? Então, anotem aí, VL, que aí nesse caso é importante vocês anotarem. Certo é o quê? É o predicativo do sujeito. Lembra? Após o verbo de ligação, eu tenho a qualidade do que eu estou falando do sujeito. Então, tem o predicativo do sujeito, ok? Então, eu falo assim, gente, é certo, né? Isso é certo, tá vendo aqui, ó? Então, que ele exija o mesmo pensamento é uma oração, né? Subordinada, substantiva, o quê? Exato, Júlia Iglesias, exato. Subjetiva. Por que subjetiva, né? Deixa eu colocar o Enzo Carlos aqui. Por que subjetiva? Ó, lembra o que é subjetiva? Objetivo é quando tá na cara, ok? Tá na cara. De forma objetiva, certo? Subjetiva é quando eu consigo perceber aos poucos, tá? Então, aqui eu tenho assim, é certo, é o verbo de ligação, ok? Certo é característica daquilo que eu estou falando, tá? Então, uma única oração que eu troco, que se inicia, ela é obrigada a iniciar com verbo de ligação, ok? É uma forma fixa. Então, a subjetiva vocês nunca vão esquecer, porque é uma forma fixa. Ela tem verbo de ligação, inicia com verbo de ligação. Aí eu vou ter o predicativo do sujeito, que é a qualidade do sujeito. Logo em seguida, após a minha conjunção, eu vou ter o que? Subjetivamente, né? Ou seja, aos poucos ali eu vou ter o meu sujeito. Então, o que é certo? Que ele exige o mesmo pensamento. Então, aqui tem a função do sujeito. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Então, para ser subjetiva, ela tem que ter algumas características, tá? Qual que é? Iniciar com o verbo de ligação e automaticamente ao lado do verbo de ligação eu vou ter a característica do meu sujeito, que é o predicativo do sujeito. E aí a minha oração subordinada substantiva, que é aquela após, né, a conjunção, né, com a conjunção, portanto com ela, ele vai ter o quê? Vai ter o sentido do meu sujeito, ok?
Essa aqui tá na cara de, hein? Lembra? Todos tinham o mesmo pensamento, que era impossível mudar, né? Eu tenho os dois pontos aqui, ó. Quando eu tenho os dois pontos aqui, que tipo de oração que eu tenho? Quando eu tenho os dois pontos? Exato! Bia Clara, põe na aberta, por favor. Tá certinho. Ok? Exatamente, eu tenho essa. Então, quando eu tenho os dois pontos, eu vou estar explicando, né? Um termo que eu anteriormente citado, ok? Isso, então eu tenho uma oração, porque tem verbo. É subordinada porque o grau de dependência dela com a anterior é enorme, né? Substantiva, porque eu tenho que fazer análise sintática. Apositiva, porque ela tem a função de aposto, ó, que era impossível mudar. Tá? Eu estou explicando o pensamento. Todos tinham o mesmo pensamento. Então, vou explicar qual era esse pensamento. Então, que era possível mudar, né? Eu vou explicar o termo anteriormente citado. Qual que é o termo anteriormente citado? Pensamento. Por isso que ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. Ok? Tranquilo? Essa gravação, eu vou solicitar para a Joyce para colocar depois para vocês, né? Então, na hora que for compor, né, a apostila, dá uma olhadinha novamente, tá bom? Caso tenha alguma dúvida. Podemos ir para D? Não, E? Para E? Ok. Não sabia se podia tomar a decisão sozinha. E aí? Ok, vamos lá? Não sabia se podia tomar decisão sozinho. E aí? Essa aqui também tá tranquila, né? Eu chego para vocês e falo, gente, não sabia. Vocês vão olhar para minha cara e falar, ué, não sabia o quê? Né? Quando eu faço a pergunta sabia, ó, gente, não sabia. Sabia o quê? Se podia tomar decisão sozinha, né? Então aqui eu tenho o verbo sabia, né? Verbo saber, quem sabe, sabe de algo, né? Para saber o que a pessoa está sabendo, tem que perguntar o quê, né? Então vamos pensar o seguinte: sabia é verbo? Sabia é verbo, pessoal? E aí, sabia é verbo? Isso, é verbo. Se eu chegar para vocês e falar assim, não sabia, o que vocês vão perguntar para mim? E aí, o que vocês vão perguntar para mim? Chego para vocês e falo, gente, eu não sabia. Perguntar o quê? Isso, não sabia o quê? Porque quem sabe, sabe, né, sobre algo, não sabia. Sabia o quê? Né? Sabia que sabia assobiar, né? Sabia o quê? Se podia tomar a decisão sozinho, ok? Eu só posso fazer a pergunta ao verbo, só ao verbo, ok? E eu fiz a pergunta o que ao verbo. Obtive a resposta? Obtive. Então, quando eu faço a pergunta o que é o verbo, eu obtenho a resposta, eu tenho uma oração, porque tem verbo, subordinada porque o grau de dependência, né, entre a oração principal e a subordinada é enorme, substantiva porque eu precisei fazer uma análise sintática, né, e qual é o tipo de oração que eu faço quando eu pergunto o que é o verbo. A gente fez uma agora há pouco, Quando eu faço a pergunta o que é o verbo, eu obtenho o quê? Todo verbo tem que fazer uma pergunta para poder classificar, né, aquela oração, né? Quando eu faço a pergunta o que é o verbo, eu obtenho o objeto. O que é uma preposição? Não, né? O que não. O que me indica que o complemento daquela oração, aquele verbo, vem de forma direta, não é mesmo? Lembra? Não preciso pegar nenhum túnel, viaduto, nada, igual uma via, ok? Beleza? Então, se eu não tenho uma preposição para perguntar, então eu tenho um objeto direto, lembra? Quando eu faço a pergunta a que, a quem, de quem, tá vendo? São preposições que eu tenho para perguntar, não é? Aí eu tenho objeto indireto,
tá? No objeto direto, só tem uma pergunta para o objeto direto, só uma. Qual que é? O quê? Beleza? Então, se eu fizer uma pergunta o que é o verbo, eu vou obter, né, a minha resposta. E aí eu chego o quê? Que se podia tomar a decisão sozinha é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza, então? Tá? Então, é uma oração, porque tem verbo, é subordinada, porque o grau de dependência dela com a oração principal é bem grande, é substantiva, porque eu preciso fazer análise sintática para poder chegar ao resultado. Ela é objetiva, direta, porque eu faço a pergunta o que é o verbo e eu obtenho resposta. Eu não preciso na minha pergunta eu não preciso ter nenhum tipo de preposição. Ok? A resposta aqui, da 8E, no chat, tudo bem? Beleza? Isso. Bom, indique se os períodos são compostos por coordenação ou subordinação, tá? A mãe queria ir com o filho, mas ela não podia levá-lo. E aí? Quando eu tenho mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu tenho uma coordenação ou uma subordinação? Vocês lembram disso? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, eu tenho uma oração coordenada ou uma oração subordinada? E aí, pessoal? Exato, muito bem. Então, a primeira vai ser C de coordenada, certinho. Beleza, Bia. Ok? Então, essa primeira resposta, C, tá bom? E a segunda, o funcionário gostaria de que pudesse sair mais cedo amanhã. E aí? O que é aqui? Quem gosta, gosta de algo. Gostaria. E isso subordinado. Então, fica a C na primeira, S de subordinada na segunda. Certinho, Bia. À medida que ele estudava, ficava mais em dúvida sobre o conteúdo. Ó, tô tendo uma medida aí, ó. Quanto mais estudava, tá vendo uma proporção? Quanto mais estudava, mais ficava em dúvida do conteúdo. E aí? Tô tendo uma proporção.